Saúde a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um privilégio sempre estar aqui, compartilhando a palavra de Deus. E para isso eu peço que você abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11. Atos dos Apóstolos. O tema de hoje, proclamando Cristo exaltado na esperança da sua vinda. Sabe, quase não se fala mais da volta de Jesus. Por que será? Nós queremos trabalhar justamente esse aspecto de Cristo exaltado e onde nós estamos depositando a nossa confiança. Você já tem Atos dos Apóstolos aberta, então vamos ler a palavra do Senhor. Acompanhe com suas vistas. E depois, na segunda parte, lá na frente, nós leremos juntos. Primeiramente, eu lerei nesse momento. Assim diz a palavra do Senhor. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até os dias em que, depois de haver sido dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Versículo 9 nos diz, dita essas coisas, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram, varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Versículo 11, uma vez mais, e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como o viste subir. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Há uma história, ou uma parábola, de autoria desconhecida, alguns creem que foi Charles Osgood, relata que havia 4 personagens interessantes, que se chamavam assim. O primeiro chamava todo mundo, o segundo, alguém, o terceiro, qualquer um, e ninguém, era o 4º elemento. Havia um trabalho importante a ser feito, e todo mundo tinha certeza que alguém o faria. Qualquer um poderia tê-lo feito, mas ninguém o fez. Alguém ficou zangado com isso, porque era trabalho de todo mundo. Todo mundo pensou que qualquer um poderia fazê-lo, mas ninguém imaginou que todo mundo deixasse de fazê-lo. Ao final, todo mundo culpou alguém quando ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito. Qual é a moral dessa história? Geralmente ocupamos para a difusão de responsabilidades. Nós pensamos assim, não, alguém vai fazer o trabalho. E de repente ninguém faz. Ou quantas vezes você pensou, se eu não fizer, também não tem ninguém que faça.
Essa história, ela relata justamente essa dificuldade. E pensando na missão, pensando na grande comissão, no texto que foi trabalhado nesses últimos dias, a missão de testemunhar não pode ser deixada à expectativa de alguém ou todo mundo. Alguém disse certa vez que se a grande comissão é obrigação de todos, e todos devem ir, então ninguém vai. Por quê? Porque alguns vão, mas outros fazem missões onde estiver guardado, onde estiver servindo ao Senhor. Alguns vão longe, outros ficam aqui, mas não é uma coisa ou outra, é ir, obedecer a Jesus para pregar o Evangelho em todas as nações, como foi falado na semana passada. Mas nós observamos aqui que essa grande comissão, às vezes, ela é fragmentada. De repente, eu dou uma oferta para missões e minha consciência fica tranquila. Não, é uma coisa e outra e outra. Você tem que ir, e você tem que pregar, e você tem que evangelizar onde quer que você estiver. No texto de Mateus, é bem interessante, porque uma tradução assim, bem literalizada, seria assim: enquanto vocês vão, preguem o Evangelho. E isso é muito interessante. Então, nós devemos entender que todo mundo foi chamado a ser testemunha, mas cada um espera um pelo outro, e aí ninguém obedece. Não é qualquer um que pode anunciar o Evangelho, tem que ser discípulo de Jesus. Se você acha que você é qualquer um, se você acha que você não é ninguém, alguma coisa está fora da ordem. Você é alguém, é especial para Deus, é um filho de Deus, e é um discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto que nós lemos de Lucas, o autor, a academia entende que é ele mesmo, não há tanta dificuldade em relação à sua atribuição. Menciona que alguns historiadores entendem que era um livro só, Lucas Atos, e que escreveu o primeiro, finalizou e depois escreveu o segundo livro. Por isso ele fala lá no comecinho, dizendo, olha, no primeiro tratado, você está se referindo a Lucas, o médico amado que escreveu, porque Teófilo, você entende que ele foi aquele que subsidiou, ou seja, deu os recursos para que Lucas escrevesse. E Lucas, logo no primeiro livro, ele diz que Deus se mostrou para nós, ou seja, Lucas não foi testemunha ocular, mas ele se colocou no lugar. Assim como nós não vimos a Jesus fisicamente, não o abraçamos, não estivemos naquele tempo, mas hoje nós entendemos que a luz da palavra de Deus, quando ilumina o nosso entendimento, nós podemos ver a Cristo sendo glorificado em todo o tempo em nossa vida. O último capítulo, que é o 24 de Lucas, ele termina com algo muito semelhante. No versículo 47, ele fala a respeito qual é a mensagem que o Evangelho deve ser pregado. E em Lucas 24, versículo 47, diz que a missão é assim, que em seu nome, ou seja, que no nome de Jesus se pregasse para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. O que dá a ideia, parece que ele quando começou o capítulo 1 de Atos, ele falou, deixa eu lembrar um pouquinho como que terminou, para voltar aqui e falar. E aí no versículo 50 ao 53, é muito semelhante ao que nós acabamos de ler. Do 50 ao 53 do Evangelho de Lucas, disse que no momento da ascensão, o texto nos diz assim, então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Versículo 51. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo levado aos céus. Então, eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. E estavam sempre no templo louvando a Deus. Então ele fez aquela emenda, terminou. Vamos relembrar o que terminou lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, para subir agora Atos dos Apóstolos. Deus, ele foi e sempre será o agente da nossa história. Tudo o que acontece em nossa vida é porque Deus permitiu, programou, desde antes da fundação do mundo. Então, entendendo que Ele tem o controle da nossa vida e da nossa história, nós precisamos relembrar de alguns aspectos, porque tudo deve arremeter para a glória de Jesus Cristo. Assim foi na criação. Eles estavam fazendo tudo certo, tudo era muito bom. Deus criou o homem, criou a mulher e deu ordem. O homem subjugou a natureza, fez tantas coisas,
Mas, infelizmente, nem tudo foi para a glória de Deus. Ele pecou. E quando ele peca, devemos entender que o pecado ele distorce a nossa visão. O pecado torce os nossos pensamentos e começamos a fazer ideias equivocadas, inclusive no conceito da própria missão. Porque, como eu falei anteriormente, os discípulos são aqueles que obedecem e fazem discípulos. Mas no reino terrenal, as pessoas querem lutar por poder, por impérios terrenais. Ter uma mega igreja, ter uma mega church, como a palavra da moda, ser o melhor de todos aqui na terra. E nós devemos lembrar que nós estamos aqui nessa terra de passagem. A Bíblia fala que por pouco tempo, e depois teremos toda uma eternidade para continuar adorando e glorificando aquele único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor. E parece que isso pudesse ter sido feito, veio nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, na sua sublime glória, enviou o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não se perca, não pereça, mas tenha a vida eterna. O Filho foi obediente e foi até a morte de cruz. Ele obedeceu e nos deu a redenção. E o Filho, antes de ascender aos céus, ele disse que ficássemos tranquilos. Disse aos discípulos que ficássemos tranquilos, porque ele enviaria um outro Consolador exatamente igual a ele, que é o Santo Espírito de Deus, o nosso Espírito Santo de Deus, que está em nós, vive em nós, por nós, apesar de nós. Porque ainda temos a nossa natureza adâmica que luta para fazer as coisas, temos boas intenções, mas infelizmente as coisas não vão. Mas, nesse momento, o texto que nós trabalhamos, ele muda aquela chavinha, fala, olha, Jesus ele veio, passou pelo processo de humilhação até chegar à morte, mas depois da morte começa o processo da glorificação. Ele ressuscitou, caminhou aí, o texto diz, pelo menos uns 40 dias, com os seus discípulos, e ascendeu aos céus. É o texto que nós estamos vendo. E a Bíblia diz que ele está hoje assentado na glória de Deus Pai, Todo-Poderoso. E ele voltará. Nós estamos aguardando somente esse último ato, a consumação de todo o projeto de Deus para a nossa vida, e nós somos chamados para isso. Mas por que será que é tão difícil, então, assimilar a grande comissão? Por que, então, é tão difícil assimilar a responsabilidade de ir e fazer discípulos? Porque na grande comissão de Mateus diz que devemos ir e fazer discípulos, e o Senhor Jesus, em Atos 1:8, vai falar também, vocês vão receber o poder do Espírito Santo, e vão fazer o quê? Discípulos, onde? Em Jerusalém, Judeia, Samaria, até o último lugar da terra. E com provas incontestáveis, disse o evangelista Lucas. Muitos até tentaram mostrar que a Bíblia não tinha razão, que a Bíblia contém muitos erros e coisas do estilo. Inclusive, uma dica quando você for evangelizar. Se aquela pessoa chegar em você e disser, oi, não, que a Bíblia tem muito erro. Fala, mostra um. Se ele mostrar, aí você vai estudar e vai falar com a pessoa. Mas a Bíblia foi escrita por homens. Você conhece algum livro que tenha sido escrito? Hoje tem, né? Tem até robô. Você coloca lá e hoje robô faz também. Mas não é um homem que está pensando para fazer aquilo. Então nós devemos tomar muito cuidado. Então, diante de toda essa introdução, queremos mostrar assim, essas provas incontestáveis da ressurreição e entender o porquê proclamar a Cristo exaltado na esperança da sua vinda. A primeira lição que podemos extrair desse texto está do versículo 1 ao versículo 3. E disse, reconheçamos a obra que Deus continua em Cristo. Devemos reconhecer que Deus ele continuou a sua obra, Cristo mandou dar sequência nessa obra, e missões vai terminar somente quando Jesus voltar. Aí não teremos mais preocupação alguma em pregar o Evangelho, em fazer discípulo, e passaremos a viver glorificando a Deus em todo o tempo, dizendo santo, 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 todos os dias da nossa vida. Agora eu vou convidar você para que leia comigo, do versículo 1 ao versículo 3, para que possamos entender que nós devemos reconhecer a obra que Deus continua em Cristo. Assim nos diz a palavra de Deus.
Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que, depois de haver dado os mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus começou a fazer, ele se refere ao quê? Ao Evangelho de Lucas. Agora é uma sequência, que é o livro de Atos. Lucas, Atos, pensa como num todo. Embora não tenha sido testemunho ocular, como eu falei, Lucas ele se colocou no lugar e falou, porque nós podemos entender que ele também foi alcançado pela graça de Deus, porque senão ele não faria isso. Na história, naquela época, havia um historiador que relatou, inclusive, a queda de Jerusalém, chamado Flávio Joséfo. Alguns creem que foi convertido, outros creem que não. Esse não é o tema de hoje, mas ele escreveu exatamente o que aconteceu em livro de história, e os historiadores aceitam aquele livro tranquilamente, mas não aceitam a Bíblia. Por que será? Então, nós devemos entender aqui que Deus ele tem feito coisas grandiosas, e Jesus ele começou a fazer coisas para que os discípulos vissem que era possível ter uma vida santa na presença de Deus. O autor aos Hebreus disse que Jesus ele foi tentado em tudo, mas nunca pecou. Nós somos tentados em tudo e lutamos para não pecar. Isso só vai terminar quando chegar aquele grande momento da glória eterna. Estamos todos com Deus e aí nós não pecaremos mais, isso é certo. Mas por enquanto devemos vigiar, devemos trabalhar, devemos seguir, porque essa obra de Deus ela continua e devemos continuar exaltando a Cristo, não somente aqui, mas também do lado de fora. Então é nosso dever reconhecer que como igreja nós somos chamados a obedecer ao que Jesus disse. Ele disse algo tão simples, tão fácil: vocês vão fazer discípulos. E como é difícil fazer um discípulo, você pode até ensinar a Bíblia para algumas pessoas, mas tem outros que parece que dá mais trabalho. Teve um lá no México que me deu tanto trabalho, e falou assim, eu levo ou eu te mando, porque foram 7 anos ali. Era uma pessoa que lutava muito com diversos problemas, por causa do álcool, da droga, ele perdeu a família, perdeu os filhos, perdeu o trabalho, e vamos lá, você consegue, vamos lá, você consegue. Passava 1 mês, 2, 3 meses sóbrio, eu falei, ai Senhor, agora vai. Caía de novo, chegava a depressão, chegava a tristeza, chegava a angústia, datas comemorativas, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, tudo remetia e ele caía outra vez. E foi assim, por 7 longos anos, que a mim não foi pesado, mas às vezes eu olho assim e falo assim, será que eu perdi tempo com esse homem? Espero que em nome de Jesus, ele, quando chegar lá no céu, ele diga assim, não, valeu a pena, eu voltei a Cristo a tempo. Não sabemos, perdemos o contato e não sabemos o que aconteceu com esse jovem Senhor. E assim é a vida cristã. Temos que dedicar, temos que esforçar-nos e temos que colocar da nossa parte o maior empenho. Tinha gente que, não sei se nos colocava como missionários à prova, que dizia, não irmão, o único dia que eu tenho livre é de segunda-feira às 7 horas da manhã. E de segunda-feira é o dia do descanso missionário. Eu falei, tá bom, eu posso sim. E chegava lá. E aí, mas alguns davam sequência, outros eram batizados, outros mudavam, mas pela graça de Deus temos alguns frutos que vimos ali que valeu a pena o esforço. Às vezes, irmão, parece que é perder tempo, mas não é. Deus ele tem coisas grandiosas. Então, tudo isso nos vai conectar com a graça de Deus. Por quê? Porque a nossa segurança, ela não está repousada na instituição, igreja presbiteriana, templo, lugar, razão social. Não é isso. A nossa esperança está depositada em Jesus Cristo. Porque Ele diz que nós não ficaremos só e não estamos sós, estamos junto com Ele. Mas a questão é que devemos entender que a igreja não é um evento. Hoje, como igreja estamos reunidos, mas quando você estiver lá fora, você também é igreja, e deve portar-se como a tal, para que, através do teu bom testemunho, você tenha a oportunidade de anunciar, pregar o evangelho, e por que não discipular aquela pessoa? Porque aquele que está lá, teu vizinho, é só teu vizinho, você conhece mais. Aquela pessoa que vai no teu trabalho,
Você conhece quem é de Jesus, quem não é, então devemos prestar atenção aos nossos arredores, perdão pelo portunhol. Então, quando nós entendemos que a igreja não é um evento, mas é o corpo de Cristo vivo, glorificando, exaltando ao Rei dos Reis, nós entenderemos a segunda lição, que é aprender a descansar no Senhor. E, precisamente, versículo 6 e versículo 7, a segunda lição: descansemos na autoridade de Deus sobre o tempo. Quantas vezes nós falamos assim: irmão, é que eu não tenho tempo. O dia tem 24 horas para todos, porque uns podem e outros não. Não, é que eu faço tanta coisa. Pois é, mas será que nós estamos fazendo tantas coisas corretamente, ou estamos fazendo de tudo um pouco, e na verdade não acabamos fazendo nada? Então, descansar no Senhor e na autoridade dEle em relação ao tempo facilita o nosso entendimento. Vamos ler juntos os versículos 6 e 7, que assim nos diz a palavra do Senhor. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaure o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então, eles perguntaram: por quê? Agora sim, quando eu estava estudando, eu pensei assim: agora eu vou ter que gastar um pouquinho do grego, mas qualquer dúvida, pergunta para o Paulo, que ele sabe mais que eu. Ele está estudando agora, então está mais fresquinho para ele, né? Tem duas palavras aqui que nos chamam a atenção: tempos ou épocas. Ou tempos, que aparece no primeiro versículo, e no segundo também. Existem dois tipos de tempo. O primeiro é o tempo que nós conhecemos, é o cronológico, é o cronos, ou seja, que horas são, que dia é hoje, em quanto tempo eu vou sair daqui, nos encontraremos em tal dia, tal hora, em tal lugar. Então, você tem que ter a noção de tempo e espaço. Então, a primeira questão é essa: devemos entender o tempo nosso, vamos colocar assim, o nosso tempo, tá? Que dia e hora é esse, é o nosso. E o outro é o tempo de Deus. Quando se fala tempo de Deus, é o tempo oportuno. Então, quando entendemos que tempo de Deus, Deus ele vai preparar, Ele tem na nossa história, na tua e na minha história, o momento exato para cada coisa. Por que será que Deus esperou tanto para alcançar-me? Por que teve que ser no acampamento de carnaval do dia 6 a 9 de fevereiro de 1997, para conhecer a Jesus? Não poderia ter conhecido antes? Às vezes eu dizia: eu gostaria tanto de ter conhecido Jesus, assim como as crianças, desde pequenininho, para que quando cresça não apartar dele. Mas quanta gente conhecemos que desde pequeno estiveram no berço evangélico, e hoje não estão nem sequer no caminho do Senhor. É difícil, mas o tempo é importante para que entendamos, ok? Então devemos entender que o tempo do homem não é o mesmo que o tempo de Deus. Inclusive, o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, 3:8, ele diz justamente isso, em relação ao tempo. Olha, para Deus, um dia é igual a 1000 anos, 1000 anos igual a um dia. Então, se nós estamos aí dentro do calendário, para Deus passou somente 2 dias, e nós achamos que parece uma eternidade. Não, vai ser no tempo certo. Ele te alcançou na hora certa, Ele te chamou na hora certa, e você vai ser instrumento de Deus na hora certa. O que devemos estar é no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa correta. Tudo dentro do tempo de Deus. Tem uma canção que eu gosto, não vou cantar, eu não vou arriscar, né, como pastor que tem a voz bem aveludada, mas aquela música que fala assim: Jesus é um plano melhor, Ele nunca chega atrasado, a sua hora é perfeita e a sua maneira é a mais linda. Gente, é isso. E então a submissão: seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu, arremetendo aí a oração do Senhor. Nosso dever como servo de Deus é tirar tudo aquilo que atrapalha o nosso tempo. Tivemos aula inversa com os adolescentes e foi muito interessante, porque um dos grupos fizeram ali uma pequena pesquisa de administração de tempo. Quanto tempo você gasta para dormir? Quanto tempo na escola? Quanto tempo em rede social? Quanto tempo em joguinhos? Faz, gente, que vergonha. Porque às vezes eles falam que não temos tempo, mas temos sim. O que nós somos são maus administradores do tempo que Deus nos dá. O tempo de Deus é o tempo de obediência. O tempo de Deus é um tempo para viver de acordo com a sua vontade. E nós vemos aqui a graciosa
mão de Deus sobre nós, porque Deus, na sua soberania, Ele deu uma função que não é um fardo, não é pesado. Como eu falei anteriormente, esse jovem, 7 anos e meio trabalhando, não era pesado. Eu ia, às vezes se fala assim, está difícil, Senhor, dá vontade de abandonar. Mas nós estamos ali, enquanto a pessoa pede ajuda, nós temos paciência às vezes. A pessoa faltou uma vez, não quer mais, então deixa. Não, temos que insistir, porque o reino de Deus, ele dá trabalho para nós como servos, em fazer a obra. Mas o que é maravilhoso é que assim, dá um trabalho, mas aquele trabalho gostoso. Sabe quando fazemos a atividade da igreja, né, o culto, ou um trabalho do sábado, você chega em casa cansado e fala, mas valeu a pena, Deus foi glorificado naquele evento. Então, é isso, aproveitar o tempo de Deus. Então, em vez de tentarmos decifrar quando Jesus vai voltar, e que dia e que hora, muitas seitas tentaram e não deu certo, porque o Senhor Jesus disse que o tempo é de Deus e a autoridade está no Pai, somente Ele poderá saber quando será a volta gloriosa de Jesus. Quando entendemos tudo isso, nós vamos estar preparados para a terceira lição de hoje. Confiando no tempo de Deus, vamos proclamar a vinda de Jesus. E para isso, versículos 4, 5 e 8. Ok? 4, 5 e 8. Nós vamos entender que é tempo de testemunhar no poder do Espírito. Versículo 4 e 5, depois o 8. Vamos ler todos juntos? E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Sabe que é algo interessante nesse versículo 8? Há traduções em várias línguas, mas a tradução na língua portuguesa, ela foi muito... Foi Deus que colocou para João Ferreira de Almeida esse versículo 8. Por quê? Porque assim, na maioria das traduções do versículo 8, quando ele fala que vão receber poder, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas em Jerusalém, e na Judéia, e em Samaria, e até os confins da terra. Não tem essa junção. E aqui, essa junção, ela ajuda bastante. Por quê? Porque assim, vocês vão ser testemunhas onde? Tanto em Jerusalém, onde vocês estão, como quando vocês estiverem lá na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Existem muitas aplicações para esse texto, e a grande maioria ocupa, e é um consenso. Olha, você vai ser testemunho na tua casa, que é a sua Jerusalém. Você vai ser testemunho no seu trabalho, naquela região, Judéia, onde tem muitos ímpios, né, pagãos. Samaria, onde o pessoal tinha uma briga feia, né, entre judeus e samaritanos, porque eles não se davam bem. E até os confins da terra. Então, nós devemos entender aqui que esse versículo de Atos 1:8 é magnífico, porque nos mostra como seguir a grande comissão. Mas eu não posso ir no outro lugar do mundo? Pode sim. Preparar e sair. Mas enquanto você estiver aqui, você estiver em casa, trabalho, lugares, devemos aproveitar o tempo oportuno de Deus. Havia um missionário que ele era parte da direção da Kairos, a agência que nós trabalhamos aí há praticamente 15 anos, chamado Edson Queiroz. Não tive o prazer de conhecê-lo, mas ele tinha uma característica que eu achei super interessante. Todo lugar que ele fosse convidado para pregar, a mensagem era Atos 1:8. Pregou aqui no Verônia, Atos 1:8. Pregou lá no Ceará, Atos 1:8. E as pessoas percebiam. Aí ele disse assim, ele foi questionado, o porquê somente Atos 1:8? O senhor não tem outro texto, pastor? Ele respondeu, tem,
Mas quando a igreja começar a obedecer Atos 1:8, quem sabe eu mude de texto? Porque é exatamente isso. Você vai sair daqui com Atos 1:8 na cabeça, do 1 ao 11, mas o 8 vai estar tiritando na cabeça, mas amanhã, 2, 3 dias depois, já esfriou, já esqueceu. E outra vez, domingo que vem, deveríamos pregar novamente em Atos 1:8. E por falar nesse texto, quando eu disse que, versículo 4, e comendo com eles, essa palavra é muito interessante, porque no versículo 6 fala que eles estavam reunidos, é a mesma coisa. Mas chama a atenção porque existe um tipo de reunião. Aqui nós estamos reunidos, é um ajuntamento. Mas se tivéssemos reunido em grupo familiar, o que acontece depois do grupo familiar? Nós continuamos comendo juntos, compartilhando alimento para continuar aí a bênção de seguir aprendendo. E assim são os nossos encontros. Mas o que é interessante para hoje, nós devemos entender que assim, o Senhor fala, olha, vocês vão ficar ali, vocês não vão sair de Jerusalém até que o Espírito Santo venha. Isso se cumpriu não muitos dias, como diz a Bíblia. No capítulo 2, começou ali então com a chegada do Espírito Santo na vida das pessoas. Quando você está reunido com essa liberdade para comer juntos, é quando você tem essa boa oportunidade de falar de Jesus. Ah, mas é proibido falar no trabalho. Tudo bem, mas numa conversa informal, no meio da rua, caminhando, aproveita a boa vontade. E por falar em palavras difíceis, a palavra testemunhas traz um ensino muito interessante, porque a palavra testemunho, a raiz dela é mártir, martírio. Por exemplo, Jesus foi martirizado, ou seja, ele sofreu. Então ele está falando, vocês vão sair, vocês vão pregar o evangelho e vocês vão sofrer. Tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria até o último lugar. Quem gosta de sofrer aqui? Que sabe, é por isso que não pregamos tanto, porque sabemos que começar uma perseguição aqui, outra ali, nos vai dar muito trabalho. Então, o ser testemunha é assim, não é de acordo com aquilo que você quer, porque você é capacitado por Deus, porque diz assim, mas recebereis poder. Essa palavra é muito interessante, que é a mesma raiz da palavra dinamite. Você vai receber uma dinamite de poder, ou seja, o Espírito Santo vai entrar e vai revolucionar a tua vida. Tanto é que depois disso, quando chegou o Espírito Santo, Pedro, que em um dado momento esteve acanhado e chegou até a negar Jesus, nós estudamos domingos anteriores, o pastor pregou sobre isso. Pedro depois vai, não tem ninguém bêbado aqui não, isso aqui é o Espírito Santo de Deus, e diz que pregou com toda a autoridade. Então, você quando vai no nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, você vai receber esse poder. E sabe que essa palavra poder pode ser fortalecimento também. Filipenses 4,13 é um texto bem conhecido da gente. Tudo posso naquele que me fortalece, ou a tradução mais literal, tudo posso em Cristo que me fortalece. Tudo posso em Cristo que me dinamiza. Ou seja, que me dá a força para fazer a obra do Senhor. Não é pela tua força, não é pelo teu pensamento, não é pelo teu entendimento, não é pela tua sabedoria, é por aquilo que Deus colocou dentro de você, que é o poder do Espírito Santo, para quando você abrir a boca, vamos seguir firme, glorificando ao Rei dos Reis. Então, a nossa responsabilidade é entender que nós temos uma missão, nós temos uma responsabilidade. Teve um missionário que usou uma expressão, também não se sabe o autor, mas ela é muito ocupada no meio missionário, que é assim, se você não é um missionário, você é um campo missionário. Se você não evangeliza, é porque você precisa ser evangelizado. Eu achei muito interessante e quero pegar para vocês. Como eu falei, essa nossa comunicação com a graça, outra vez eu quero repetir, não é um fardo, não é pesado, é algo que tem que sair naturalmente. O evangelismo na igreja não deveria ser um evento. Fazemos porque realmente estamos falhando, mas se fosse uma igreja naturalmente evangelizadora, discipuladora, adoradora, não haveria dificuldades para falar do poder de Deus. E com base nisso, nós podemos caminhar para o quarto ponto, porque a esperança, ela não nos paralisa, mas ela nos impulsiona para servir a Cristo. Portanto, o quarto ensino de hoje é: sirvamos na certeza do retorno de Cristo.
sirvamos na certeza do retorno de Cristo. Vamos ler junto o versículo 9 até o versículo 11. Assim nos diz a palavra do Senhor: dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se pusessem ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Esta aqui é o ápice da glorificação, quando Jesus voltar. Nós não sabemos quando será, mas nós devemos estar vigilantes e atentos. Veja bem, o texto fala que Jesus ele foi elevado às alturas. E quando Jesus subia, ele recebeu ali uma palavra. E esse texto é muito interessante, quando fala que, assim como ele foi assunto ao céu, ele virá. Aqui é uma certeza absoluta, sabe? Não tem falha. Ninguém vai ficar em dúvida. Mas será que foi Jesus mesmo que voltou? Às vezes escutamos umas histórias, né, que a pessoa fala: não, porque lá no céu de tal lugar viram uma nuvem, parecendo uma trombeta, e eu acho que estava tocando e ninguém ouviu. Eu falo: não, irmãos, esse evento da volta de Jesus vai ser tão maravilhoso, tão glorioso, e vai ser tão, com perdão da palavra, escandaloso, porque ninguém vai ficar com dúvida, porque todos nós ouviremos. O Evangelho não, a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, ele trata bastante disso, e ele fala que assim, no momento, num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos, vai tocar a trombeta, e diz que todos os olhos verão, e nós veremos pessoas sendo ressuscitadas, e subindo com o corpo glorificado, enquanto isso nosso corpo glorificado, e nós subindo, outra vez subindo e subindo, e encontraremos com o Senhor nas alturas. Essa deve ser a meta do crente, aguardar esse momento. Devemos ser responsáveis, cuidar, ser prudentes na administração do nosso tempo, trabalho, cuidado de família, filhos, realmente. Mas não podemos perder também os olhos de, eu vou fazer aqui um financiamento para pagar em 50 anos, e aí quando terminar lá, já vou ficar velhinho sem dívida. Você pode fazer isso, mas você pode fazer esse empreendimento e pagar lá metade do imóvel, e Jesus voltar e você vai deixar tudo isso aí. Então devemos estar muito atentos ao que nós devemos fazer, porque esse momento da ascensão de Jesus foi, como eu falei agora há pouco, o momento chave da transição do Senhor. A glorificação ascendeu aos céus, e aí o texto diz que já sentou, está sentado à destra de Deus, e vai voltar. Então não há dúvida, porque Deus, Ele trabalhou em nossa vida e coloca no nosso coração esse desejo de seguir em frente com essa esperança que deve gerar em nós serviço, santidade, alegria, porque, gente, Jesus vai voltar amanhã, mas eu acho que vai ser bom. Não, gente, deve ser o sonho de consumo de todo crente, estar desejosos de ver esse momento glorioso. E quando nós entendemos isso, nós temos a nossa boa responsabilidade, é não duvidar do que Deus falou. E está escrito na Bíblia, porque Deus respaldou, e isso é verdade, e vai acontecer. Devemos viver considerando isso na nossa vida, que Jesus, Ele voltará e não vai ter, ninguém vai ter dúvida de como será isso. Alguns podem ir antes, sim, é a vontade de Deus no tempo de Deus, mas devemos estar ansiosos por esse momento. Então nós podemos ver a graça de Deus aqui, que enviou a Jesus Cristo, que cumpriu a missão na terra como Redentor, ascendeu e agora Ele voltará. Isso para nós nos traz a certeza de que não estamos perdendo tempo aqui na igreja ou na terra. Inclusive, já mencionei para vocês a carta aos Coríntios,
O apóstolo Paulo ele é bem duro quando diz isso, fala, olha, se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa fé, e assim, um trocadilho, estamos perdendo tempo com isso. A nossa fé seria vã, a nossa fé seria vazia, mas não é isso. E para caminhar para a conclusão, eu gostaria de trazer algumas aplicações para a igreja. A primeira, como igreja, devemos expandir o testemunho, anunciando o Evangelho na dependência de Deus. Nós, como servos de Deus, em muitas ocasiões, temos dificuldade de planejar ações pontuais de evangelização. Temos, é algo natural, porque assim, hoje nós temos uma vida e uma agenda tão pesada. Você acorda 4, 5 da manhã, vai dormir 10 horas, meia-noite. Então, você dorme, você está cansado. E mas e se fizer à tarde? Tem feira. E se fizer um pouquinho mais tarde? Nós sempre teremos coisas que fazer. O que nós não podemos é descuidar da obra que Ele nos chamou. E para isso devemos abandonar o comodismo. Se você já faz discípulo, se você discipula, se você evangeliza, glórias a Deus por isso. Serve inútil, porque faz aquilo que o Senhor mandou. Mas se você não faz, é tempo de rever as nossas ações. A segunda aplicação é que, se você ainda não tem a vida entregue a Jesus, o que você está esperando? Porque quando tocar essa trombeta, não vai dar tempo de dizer, ai Senhor, é verdade, agora sim eu quero. Não dá tempo. Decida hoje, porque amanhã pode ser muito tarde. Siga a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele veio, Ele nos mostrou que é possível ter uma vida santa para a glória de Deus. Porque a mesma graça que hoje nós temos como povo de Deus, com Jesus glorificado, lá no céu, Ele também será advogado. E Ele vai defender os seus. Quem não é de Jesus, a condenação final eterna vai ser muito dura e muito forte e muito difícil. É tempo de entregar a vida a Jesus, consagrar-se, servir. Vamos esforçar um pouquinho mais, vamos trabalhar um pouquinho mais. E um terceiro ensino, queria que é para mim, e outros aqui também, que nós somos ansiosos para ver esse momento. Não sei vocês, mas eu estou. Irmã, você ainda tem 55? Pois é, eu posso viver mais 10, 20, 30, 50 anos, mas se eu vir o momento, se eu ouvir, gente, Senhor, valeu a pena seguir aqui, seguir em frente e obedecer. Então, como foi falado na ilustração inicial, assim, na prática, como diria minha mãe, você não é todo mundo. Então, pois é, você não é todo mundo. Você é alguém. Não vou cantar a canção do meu xará, quero que valorize o que você tem, mas é interessante. Você não é qualquer um. E você não deve pensar que não é ninguém, porque você é alguém. Você é filho de Deus, filho do Altíssimo, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você está ali, junto com Ele. E Ele disse, Senhor Jesus, que nós não seremos servos, mas seremos amigos, se fizermos aquilo que Ele nos manda. Então, devemos prestar bastante atenção. Por quê? Porque se você é um discípulo, você vai discipular. Se você é um discípulo, você vai anunciar o Evangelho a todas as nações. A partir de casa, porque às vezes a parte mais difícil de evangelizar dentro de casa, com parentes não crentes. E Atos 1:11, quando mostra essa ação de Deus, não é somente para líderes, para missionários, para pastores, é para toda a igreja. E devemos seguir adiante, glorificando ao nosso Deus.